Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, versos de 1 a 3. Leiamos todos a uma só voz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ler dos versos de número 4 até o verso 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Queridos, na semana passada falamos um pouco sobre os 5 solas, onde nós tivemos sola Escritura, somente a Escritura, também tivemos solo Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo. Confesso a vocês que foi uma semana pesadíssima. Compartilhei com a igreja algumas coisas que ocorreram e que coisa estranha. Quando nós vamos falar de postulados básicos, 5 pontos da reforma, acontecerem tantas coisas esquisitas, cujo objetivo talvez fosse de diminuir ou de extinguir a proclamação da palavra, especialmente nas mídias e nas redes sociais. Mas é algo interessante. Um dos pontos, um dos solas da reforma é o sola fides. Lembrando que o primeiro sola aparece em 1554, quando Melancton escreveu o Sola Gratia. Depois, em 1916, um teólogo luterano, ele elabora 3 princípios da reforma, com sola scriptura, sola gratia e sola fides, mas é apenas em 1965, um teólogo católico, Johann Baptist Metz, que em 65, pela primeira vez, atribuiu os 5 solas em conjunto para resumir os ideais da teologia protestante. Quando nós tínhamos, não sei se você ainda tem avó, tem avô, não sei se eles são evangélicos, se são cristãos, se são pessoas que professam algum tipo de fé, mas eu me lembro certa vez de uma avó dando um testemunho público, dizendo quão difícil era compreender a atual geração. Isso na época que ela falou isso, há cerca de uns 10 anos atrás. E foi perguntado por quê. E ela começou a dizer: quando nós saíamos e íamos para as festinhas na cidade, moravam todos no interior, moravam todos nas fazendas, mas tinham aquelas festas na cidade que as crianças tinham que se comportar o ano inteiro para poder fazer por merecer ir,
e jamais iam sozinha, tinha que levar todo mundo, levava até bebê de colo, tinha que levar também. E essa senhora dizia: quando nós tínhamos que ir para uma festa, eu me lembro de quando retornar, eu sempre encontrava minha mãe no quarto, ajoelhada. E a gente tinha que passar a mão assim no calcanhar dela para dizer: mãe, já chegamos. E aí ela terminava falando: muito obrigado, muito obrigado. E as crianças sempre achavam que a mãe agradecia a elas, crianças, pelo aviso. Depois, quando elas cresceram e se tornaram mães, que elas foram compreender que aquela senhora orava pedindo a Deus que protegesse a ida e o retorno. Mas essa é uma prática que hoje nós já não fazemos tanto, porque o nosso WhatsApp, nós calculamos e conseguimos saber onde nossos filhos estão através da localização. Onde, se não tiver o WhatsApp, pelo Google, nós sabemos onde o aparelho está. Então, nós não oramos mais. A gente faz uma oração inicial: Deus protege, abençoa, vai sair, vai à luta aí, sucesso. E depois a gente fica ali monitorando: está em lugar tal, já mentiu, mas está tudo certo. O importante é que está aqui, pá. Quando vem chegando perto de casa, a gente fica: agora já é hora de chegar perto do portão. Fica olhando pela janela, que o carro está chegando agora. É aquele carro, confere a placa, escuro, confere a placa. Desceu, está sozinho, graças a Deus, melhor ainda. Vai passar, beleza, tal. Entrou, graças a Deus. Uma tecnologia maravilhosa. Que bom que nós chegamos nessa tecnologia e que ela se amplie mais. Mas percebe que muitas das coisas que nós antigamente orávamos, nós cessamos de orar. Com isso, parece que muitas coisas que eram nossos elementos de fé, eles também cessaram. Porque, afinal de contas, parece que não se faz mais necessário em um primeiro momento. Ainda nessa história mais recente, tenho acompanhado um movimento que tem crescido cada vez mais, e eu não vou entrar no mérito de ser o mal do século, que vai ser o grande inimigo da igreja, num ponto de vista apocalíptico, não é isso. Mas que hoje já se constitui, sim, um inimigo feroz, que é o neoateísmo. Onde o ateísta clássico, ele apenas defendia a não existência de Deus, observando a realidade, que para ele era a evidência que Deus não existia. Já hoje, os neoateístas, eles provam ou procuram provar que Deus não existe a partir do exame da própria Escritura, onde, ao descredibilizar a Escritura nela mesma, fica evidenciado para eles, então, a não existência de Deus. E como não creem em nada que seja divino, não confundir ateístas com agnósticos, como não creem em nada que não seja divino, então tanto faz provar para eles em um texto, segundo eles, que Deus não existe, ou provar que um texto só tem vários deuses. Para eles é indiferente. Eles só querem colocar uma pulga atrás da sua orelha dizendo: tudo que você crê está errado. Com isso, os crentes, os evangélicos, os que professam algum tipo de fé, têm se aquartelado em evidências arqueológicas da existência de Deus, ou evidências arqueológicas que comprovam que o que está escrito na Bíblia aconteceu. E eu confesso a vocês, como pastor presbiteriano, cuidado com isso, porque tem muita picaretagem. Cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo de picaretagem. Acha uma roda de uma carruagem, no meio de um rio, aí diz o quê? Essa era a roda da carruagem dos egípcios quando perseguiram o povo de Deus atravessando o Mar Vermelho. Porque achou uma roda, tenta validar toda uma história. Está dando para entender?
Então, em outras palavras, acha aqui uma cruz. Aí o indivíduo diz, achamos uma cruz, então, Cristo foi crucificado aqui, ó, está a cruz onde ele foi crucificado. Não tem nada a ver. É apenas uma roda achada debaixo d'água. E aí você tem esses rocks da internet, onde mostram esqueletos gigantes, aí dizem, tá vendo, ó, de um filisteu, ó, tá vendo, de Golias aqui, ó, isso aqui. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. É um nível de picaretagem enorme, onde, por exemplo, os crentes, eles olham para o Muro das Lamentações e eles acham que o Muro das Lamentações é um muro que pertenceu ao templo que foi construído por quem? Está vendo? Não foi. Esse muro é do templo de Herodes. O templo de Salomão, onde quer que ele tenha sido construído, de acordo com a narrativa bíblica, foi destruído. E aí surge a construção de um novo templo, que Herodes resolve dar o verniz dele. Já está errado, mas resolve dar o verniz dele. Mas percebam, quantas pessoas nos enganam? O templo de Salomão sobrou essa parede. Aí o indivíduo, que é um estudioso, ele vai olhar para os crentes e o que ele vai dizer? São ignorantes. Porque isso já é conhecimento comum, ninguém discute isso mais. E esses picaretas ganham dinheiro, não na nossa ignorância, mas na nossa credulidade. Onde se acredita que Jesus nasceu em um lugar, ali foi a manjedoura. Tem uns 3 lugares que Jesus dizem que ele nasceu. Hoje, se alguém vai em Brumadinho, se alguém vai na região serrana, onde tivemos aquelas tragédias, as pessoas de lá ficam confusas em dizer onde moravam, porque a geografia do local mudou completamente. Agora, tu bota isso há 2000 anos atrás, amigo. E talvez você diga, não, pastor, mas espera aí, um conhecimento deste é impossível se perder. Tá bom, a proclamação, aliás, a independência do Brasil, a proclamação da República, cada um tem 7, 8 histórias diferentes, e não tem nem 300 anos. E não se ganha tanto dinheiro com a história da independência da República e a independência da República, a independência do Brasil e a proclamação da República, não se ganha tanto dinheiro como se ganha dinheiro com a fé. Para encerrarmos essa introdução, para que você caia diretamente no texto, devido a essa grande confusão, onde ateístas dizem que Deus não existe, basta observar a realidade. Neoateístas dizem que Deus não existe, basta olhar a Bíblia nos seus originais grego ou hebraico. Onde agnósticos dizem que existe algo, mas é impossível nominar. E onde tanta gente ganha dinheiro dizendo, eu provo que existiu um Jesus histórico, eu provo que existiu o Santo Sudário, eu provo isso. Ninguém prova nada, mas diz que prova. E os crentes crédulos acreditam. Querendo sair de todo esse espectro, recentemente, os religiosos têm se arvorado em tantos programas que têm um lastro de seriedade, especialmente os que passam no Discovery, onde o último documentário que eu assisti, extenso, enorme, conseguia provar que racionalmente foi possível todas as 10 pragas que ocorreram no Egito, que estão registradas no Êxodo. Onde os cientistas comprovam, olha, porque houve esse negócio de sangue, então isso chamou os sapos. Porque teve muito sapo, aí com um cheiro veio o negócio do gafanhoto. Eles provam, por A mais B, que aquilo aconteceu. E eu estava com um grupo de pessoas, é ruim você ser o estraga-prazeres, né? É péssimo. Mas eu estava com um grupo de pessoas e elas vibrando. Sabe aquele glória a Deus com horário programado? Né? Glória a Deus, finalmente está aprovado. Eu disse, está aprovado o quê?
Que aconteceu. Sim, mas se aconteceu como eles estão explicando, para que Deus? Porque se naturalmente é possível acontecer, então, na verdade, em tese, eles conseguiram mostrar para vocês que Deus não existe. Porque se existisse, não tinha como provar. Ele apenas disse e aconteceu. Mas os crentes se aquartelam em um monte de pesquisas fajutíssimas, que às vezes não tem, e lembre-se, ciência e academia, não existe consenso. Ciência é a comprovação da verdade, através de fatos, de atos empíricos, que podem ser reproduzidos, que darão o mesmo resultado. É consenso na ciência. Não, se um só tiver certo, todo mundo estava errado e acabou. Cuidado com essas palavrinhas, porque dá a entender que todo mundo acredita, mas acreditar é uma coisa, provar é outra. Vejam, queridos, como que nós deixamos de ser o povo que orava pelos nossos filhos para regressarem de noite, de madrugada, e passamos a verificar a localização deles pelo Zap, pelo Google. Deixamos de ser o povo que crê em tudo que a Escritura diz pela fé e passamos a escorar a nossa suposta crença em uma série de documentários que se arvoram a dizer que Deus fez, e a prova que Deus fez é que é possível acontecer. Desculpa, o meu Deus só trabalha com o impossível. O que é possível Ele deixa para mim. O impossível é com Ele, mas o que é possível é comigo. E isso gera nas pessoas uma imaturidade, não apenas espiritual, mas até mesmo emocional, porque trata Deus como alguém que o tempo todo tem que dizer: será que é de Deus que eu vá na igreja hoje? Vou consultar Deus. Não, não é de Deus que eu vá na igreja hoje. Aí se torce o pé, vai interpretar da seguinte forma: foi castigo, eu devia ter ido. Ou então, não, Deus quis que eu torcesse o pé, porque na emergência eu evangelizei o médico. Você percebe como que isso convulsiona a nossa mente? Crendices que nada tem a ver com a fé. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que é fé? Fé é certeza de coisas que ainda estão no âmbito da esperança. É certeza, mas eu ainda espero. Eu estou esperando, mas para mim já é certo. Isso é fé. Fé é a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que são reais. Por exemplo, se você pega a narrativa da criação, Deus cria as plantas, depois vai criar o sol. Se cria as plantas antes do sol, como é que elas fizeram fotossíntese? Racionalmente tem explicação? Não. Mas quando o elemento Deus está na história, aí é vontade de Deus. E o Discovery nunca vai explicar isso, tá? Reparem que todos esses programas que explicam naturalmente coisas que Deus faz, só vão na boa. Eles nunca vão tentar explicar algo que racionalmente, por definição, é impossível. Agora preste atenção. Em que momento a ciência, o laboratório, o teste conseguirá reproduzir um momento onde um Deus imutável,
onipresente, onisciente, onipotente, ele declarou: haja luz. Que laboratório que vai ser possível fazer isso? Que laboratório vai ser possível ser comprovado que você estava em um ambiente e, refletindo sobre a vida, você recebeu um despejo de tamanha felicidade que você nada pôde fazer a não ser glorificar a Deus, porque entendeu que era Deus que estava apontando para você que você tinha mais a agradecer do que a pedir? Em que laboratório? Qual é a taxa de amostragem disso? Crentes, evangélicos, presbiterianos, calvinistas, reformados, estamos com um problema. Sabe qual é o problema? Todo postulado da reforma emerge de uma reflexão de um monge alemão, cujo salário era cevada e livros, onde ele reflete à luz de uma reflexão de um monge que viveu anteriormente, chamado Agostinho, que reflete à luz de uma reflexão de um homem, de um ex-fariseu que viveu anterior a ele, chamado Paulo, onde Paulo reflete acerca da reflexão de um homem que viveu anterior a ele, chamado Abacuque, cujo postulado é: o justo vive pela fé. Nós não podemos abandonar isso, queridos. A sua vida é uma vida pela fé. E não há conflito entre ciência e fé. Nenhum. Muito pelo contrário, é muito simples. Naquilo que é provado, parabéns. Naquilo que não há provas, não dependo delas. Existe Deus. E acabou. Qual que é o conflito? Se você vê conflito entre ciência e fé, é porque no íntimo você quer que cientificamente a sua fé seja validada. Mas se a ciência validar a sua fé, tu não tem fé. Tu tem ciência. Fé é quando eu tenho a plena convicção, mas não estou vendo nada ainda. Fé, os antigos obtiveram testemunho. Pela fé, olha que coisa linda, verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Você tem a sua família. Para a mulher, um dos momentos mais sublimes, antigamente era o mais sublime, hoje um dos mais sublimes, é quando ela consegue ter em mãos o fruto que foi produzido no seu ventre. E ela olha aquela coisa mais linda, por mais que tenha a cara do pai, mas ela olha aquela coisa mais linda, e ela vê que aquela coisa mais linda que tem ali no colinho dela foi uma produção no seu ventre. E ela glorifica a Deus por isso. E ela ali assume o compromisso de não deixar faltar nada para aquele ser. O homem tem na sua mente uma sensação de imortalidade, porque sabe que pode ser pai, diferente da mulher, que a partir dos 30 torna-se cada vez mais raro a possibilidade de ter filhos. Ah, mas teve a Cláudia Raia, tu tem o dia da Cláudia Raia, tu é a Cláudia Raia, tu tem o marido da Cláudia Raia, então, enfim. Mas a partir dos 30, torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil ela conseguir ser mãe. E o que ocorre?
Para o homem, ele pode ser pai com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. Tem história aí de homem, aos 80 anos ainda fez filho. Pode acontecer? Pode. Então ele não tem pressa. Porque a sensação dele é que ele sempre poderá gerar descendentes. A mulher corre contra o tempo. O homem está nem aí. Por isso que ele diz, vamos primeiro estruturar a nossa vida. Vamos primeiro procurar um trabalho. Vamos primeiro não sei o quê. Porque quando ele chega aos 50, ele diz, ufa, a vida deu certo, hein? Conseguimos, graças a Deus. Mas a senhora dele já está com 40 e tal e já ficou difícil. Porque o homem, ele sempre, no seu inconsciente, sempre poderá deixar descendentes, na sua mente há uma imortalidade. E por ele teria todos os descendentes do mundo, porque instintivamente é a única forma que ele tem de preservar-se, porque ele um dia vai morrer, mas ele quer se ver no outro. A mulher se realiza ao ter o fruto do ventre nos seus braços, vê toda a sua história eclodir ali. O homem, por ele teria vários filhos, porque o seu desejo é de perpetuar-se na vida de cada um de seus descendentes. Mas existe um problema. Porque pode ser que você, mulher, Deus tenha te dado a bênção de gerar vida. Mas essa vida que você gerou, ela hoje não está nem aí para você. Ela diz na tua cara que você está errada, que você não a criou da forma correta. E nem vou entrar no mérito de que talvez ela esteja correta. Isso é da economia de vocês duas. Talvez você, homem, tenha vários filhos, mas o teu melhor amigo é o filho do porteiro. Esse é o filho que você não teve. Porque esse aí, quando você acorda de manhã e vai para a rua, ele te dá um abraço e ele olha para você como se fosse assim, é um mestre. E dá uma tristeza, porque dá aquela sensação de finitude da vida. Minha vida acaba aqui, com essa filha ingrata. Minha vida acaba aqui, com esse filho ingrato. Mas na fé, olha o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, verso de número 4, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda a única forma, mulher, a única forma, homem, de você perpetuar-se, não é apenas gerando vida ou sendo referência de vida, é se você viver pela fé. Porque a única coisa que contarão a seu respeito foram as suas histórias de fé. Seus descendentes, ninguém vai querer saber se tu era feio, se tu era bonito. Ninguém vai querer saber o penteado que você usou hoje de manhã. Seus descendentes não têm a mínima disposição de saber qual era o seu look, qual era a sua moda, de saber a sua formação, se foi numa faculdade pública particular. Eles não estarão nem aí para o seu partido político, eles vão pensar em você daqui a 300 anos, se pensar, e não vão nem querer saber quem tu votou, quem que tu era, isso já vai estar demodê, isso já vai ter passado. Mas as histórias que contarão de você, são as histórias que você viveu, porque tinha fé. E nessa hora, nós, protestantes, precisamos resgatar uma de nossas tradições mais fundamentais e basilares.
O justo viverá pela fé. Quando minha filha chegou, aquela proteção, aquela coisa toda, ela perguntava: se um dia o senhor morrer, o que vai acontecer comigo? E eu dizia: papai nunca vai morrer. Seu pai vai morrer? Eu nunca vou morrer. Vai deixar ela tranquila. Perguntava para a mãe: mamãe, se um dia a senhora morrer, eu vou ficar com quem? A igreja dizia: Deus proverá, mas mamãe vai estar bem. Até que, lendo esse texto, me caiu a ficha do desserviço que eu estava fazendo com a minha filha. Querendo tranquilizá-la, achando que isso podia minimizar uma fragilidade. Não. Um dia ela perguntou: papai, se o senhor morrer, eu vou ficar com quem? E minha resposta: não sei. Papai já vai estar morto. Se a mamãe morrer, eu vou ficar com quem? Também não sei. Não sei nem que se sua mãe morrer e papai morrer junto, se a gente vai ser enterrado junto. Também não sei. O que vai ser de mim? Ah, minha filha, isso eu sei. O senhor sabe? Sei. O que vai ser de mim? O mesmo Deus que conduziu você até aqui, conduzirá você cada vez mais em vitória, progresso e evolução. Você nunca vai parar, você sempre vai progredir. Isso o papai sabe. Agora, como isso vai se dar, não sei. Aí ela cresceu, agora está aí desse tamanhão, perguntou para mim: o senhor se preocupa se um dia morrer? Eu falei: não, para morrer basta estar vivo. E o senhor se preocupa com quem eu vou ficar? Não, não me preocupo. Nem uma pontinha de preocupação? Nenhuma, filha. O senhor não me ama? É porque eu te amo. Mas eu não posso te amar mais do que Deus. Deus te ama muito mais do que eu. E se Deus trouxe você até aqui, se papai e mamãe vierem a faltar, Deus vai te conduzir em progresso, em evolução, em desenvolvimento. Você nunca vai parar. Mas como vai ser isso? Papai não sabe. E se eu pensar, vou chegar a uma conclusão: desespero. Isso ela guardou. Mas você já falou isso para os seus filhos? As histórias que você conta para os seus filhos são histórias de fé. Tem um texto que eu gosto tanto, que ele é voltado para os mais jovens, onde a palavra do Senhor diz: esforça-te, Paulo para Timóteo, esforça-te para que o teu progresso seja visto por todos. Olha isso. Nós temos que nos esforçar para que as pessoas olhem para nós e digam: você está melhor, você melhorou, você antigamente não era assim, você agora está assim, você está evoluindo, você está progredindo, você está ascendendo, você está subindo, você está em ascensão. Queridos, se você perguntar para os seus filhos hoje: como você vê a fé da mamãe? Como você vê a fé do papai? Qual vai ser a resposta deles? Talvez eles digam: eu não vejo o senhor com fé não, eu vejo o senhor abrindo o aplicativo do banco, vendo que está tudo lá, feliz da vida, o senhor diz que compra na baixa, vende na alta, então aqui, mas fé, não vejo o senhor com fé não. Como é que é a fé da mamãe? Eu não vejo a senhora com fé não, a senhora xinga os outros aí, fala mal de todo mundo, a senhora também fica conferindo aplicativo, não vejo a senhora com fé. Se você perguntar para o seu filho: meu filho, me conta uma história de fé, qual a história que ele vai contar? A única forma de você perpetuar-se é através da fé. Porque todas as demais coisas, meus amigos, elas passam. Você está numa luta enorme para quitar uma casa, está ou não está? Está não? Está difícil quitar a casa ou está fácil? Se está fácil, me diz como é que faz, gente, que eu estou preso 40 anos para pagar uma casa aí. Se puder me ensinar como quitar logo, me dá esse toque. Está fácil pagar a sua casa?
Daqui a 100 anos, essa casa vai estar na sua família? Hein? Quem construiu ela antes de você talvez pensasse isso, e está tu morando nela. Sabe o que vai ficar? São as nossas histórias de fé, porque as demais coisas, elas passam. Daqui a 10 anos, os menorzinhos serão os da UPA que vão acampar, junto com aqueles que nem nasceram ainda. Tudo vai passar, mas as histórias de fé permanecem, igreja. A palavra do Senhor diz, verso de número 6, para nós encerrarmos, coloquemo-nos de pé, leiamos juntos a uma só voz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Seja um homem ou uma mulher de fé. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o doador, o abençoador, o premiador, o recompensador daqueles que o buscam. Nunca duvide da existência de Deus. Você pode duvidar do formato, mas a existência, e pelo contrário, é necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém, igreja? Louvado seja Deus.